Bom, vamos agora resolver essa questão de equação de função do segundo grau. A função quadrática tem o eixo x como o eixo de simetria. Acabou de te informar que o b vale zero. A função do segundo grau é y igual a x2 mais bx mais c. Toda vez que o eixo de simetria for o eixo y, a gente vai ter o b igual a zero. Então, a função passou a ser a x2 mais c. E a distância entre os zeros da função é de 4 unidades. Então, a distância dos zeros, o que seria a distância dos zeros? Nesse caso, é essa distância aqui entre os dois. Como ela tem o eixo y como eixo de simetria, uma das raízes é 2 e a outra das raízes é menos 2. Ou assim, né? Voltada para cima ou voltada para baixo, que eu não sei ainda. E a função tem menos 5 como valor mínimo. Outra coisa interessante, quando a função tem o eixo de simetria como o eixo y, o b vale zero e o c ele é igual ao vértice y. Então, se ele tem valor mínimo igual a menos 5, ele acabou de falar para a gente que o c vale menos 5. Então, a função é ax2 menos 5. E eu sei que as duas raízes são menos 2 e 2. Eu sei que o produto das raízes é c sobre a. Então, o produto vale menos 4, 2 vezes menos 2. O c vale menos 5 e o a vale a. Né? Então, menos 4a igual a menos 5. O a vai ser menos 5 sobre menos 4. O a vale 5 sobre 4. Tá? Então, a função seria y igual a 5 sobre 4 x2 menos 5. Essa seria a função 5x2 sobre 4 menos 5 seria a letra A. Bom, essa aqui não poderia, que o B existe aqui, o B existe aqui, ficaria entre a letra A e a letra C. A letra C realmente tem as duas raízes iguais a 2 e menos 2, só que o valor mínimo dela não vai dar menos 5. Beleza, gente? Questãozinha para você se ligar nesses conceitos. Dada a função real, ax2 mais bx mais c, sendo a maior que zero e c menor que zero, então a é maior que zero, positivo, e o c é menor que zero, o c é negativo. Conclui-se que o gráfico de... Gente, eu já vou começar olhando pelo delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O delta é o b, que é uma coisa positiva, menos 4 vezes a. O 4 é positivo, né? O a, ele é positivo e o c é negativo. Então, o delta ficou b ao quadrado, deu uma coisa positiva, e esse resultado menos 4ac ficou uma coisa positiva. Então, eu vou somar uma coisa positiva com outra coisa positiva. Então, o delta deu uma coisa positiva, claro. Um número positivo com outro positivo não tem como dar negativo. Então, se deu positivo, é porque tem duas raízes, x' e x' diferentes. Né? E reais. Ou seja, vão ter duas raízes diferentes. Não é reis, não. É reais. Então, é tangente. Tangente seria se o delta fosse igual a zero. Não. Não intercepto seria se o delta fosse negativo. Não. Corta o eixo em duas abscissas negativas e corta o eixo em duas abscissas sinais contrários. Bom, como o c é negativo e o a é positivo, a gente sabe que o produto das raízes é igual a c sobre a. Se o c é negativo e o a é positivo, o produto deu negativo. Menos dividido por mais dá menos. Se o produto é negativo, é porque são raízes de sinais contrários. Porque apenas números de sinais contrários vão ter produto negativo. Se o produto é positivo, se o produto fosse positivo, seriam duas raízes de mesmo sinal. Se o produto é negativo, são raízes de sinais contrários. Na equação onde a unidade é uma das raízes, ou seja, ele falou que a unidade, o que é a unidade? É o número 1. É uma das raízes. O que é raiz? É o seu valor que você faz para substituir o x. Então, eu tenho aqui que 4 vezes 1 ao quadrado, menos 2 mais k, vezes 1, mais 3 é igual a zero.
é o valor que se substitui no x que faz a equação ser zero. Então ele falou que a unidade era a raiz, então eu substituí o valor do x pelo valor que o exercício me deu. Então isso aqui ficou 4 menos 2 menos k mais 3 igual a zero. Isso aqui deu 4 menos 2 dá 2, mais 3, 5, ficou 5 menos k igual a zero, k igual a 5. Primo menor que 4, não, ele é maior que 4, divisível por 2 não, maior que 5, não, ele é igual a 5. Então a resposta seria a letra A. Os números reais x tais que o inverso de seu quadrado, o inverso de seu quadrado é igual ao inverso de sua soma com 2. Ao inverso de sua soma com 2. Constitui um conjunto R cujos elementos somados igualam a. Vou multiplicar cruzado, fica x2 é igual a x mais 2, x2 menos x menos 2 igual a zero. Bom, eu poderia fazer aqui o delta, x', x2', ou poderia fazer por fatoração, né? Só que como ele quer a soma dos elementos, eu vou fazer a soma das raízes, que é menos b sobre a, ou seja, menos 1 sobre o a, que vale 1. Isso aqui deu 1, a soma das raízes, tá bom? Se você fizer as raízes, você vai achar o mesmo resultado, mas você vai ter um pouco mais de trabalho, tá bom? Essas coisas são importantes na hora da prova. Vamos lá. O maior valor inteiro de x para que a expressão x3 menos 5 seja menor, ou seja, seja menor que x3 menos x2 mais 5x menos 5. Bom, vou jogar todo mundo para a esquerda, vai ficar x3 menos x3 mais x2 menos 5x menos 5 mais 5 menor que zero. Esse cara cortou com esse, ficou x2 menos 5x, o 5 cortou com menos 5, menor do que zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, eu vou desenhar o gráfico só as raízes, só o eixo x, que é o que me importa. E aqui as raízes dessa equação são 0 e 5, né? Muito simples, porque toda vez que a gente não tem o c, para achar as raízes, é só fatorar por x. Uma das raízes sempre vai ser 0, porque sempre que o c for 0, uma das raízes é 0. E a outra das raízes é resolver essa equação do primeiro grau aqui. Então, ele quer que seja menor do que 0. Menor do que 0 é essa parte aqui, entre o 0 e o 5. Aqui é negativo, aqui é positivo e positivo. Ele quer o maior valor inteiro de x. O maior valor inteiro de x, repare que a nossa resposta aqui seria 0, menor que x, menor que 5. Então, aqui estaria entre 0 e 5. O 0 e o 5 estão fora. Então, o maior valor inteiro para x seria x igual a 4. Tá? Essa seria a nossa resposta. Bom, agora a gente tem aqui uma equação irracional. Então, eu vou pegar e fazer isso aqui. 1 menos x2, fazendo o produto ali, 1 mais x vezes 1 menos x, é igual a raiz de 1 menos x2. Vou elevar, então, dos dois lados ao quadrado. Gente, vou falar isso toda prova, toda questão que eu fizer de equação irracional, mas espero que você aprenda em algum momento. A equação irracional, toda vez que tiver, eu tenho que lembrar de conferir as raízes, é só isso. Então, aqui, 1 menos x ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aliás, vai ficar menos 2x2, mais o quadrado do segundo. E isso aqui eu só vou cortar, vai ficar 1 menos x2. Então, jogar todo mundo para lá, vai ficar x4, menos 2x2, esse aqui vai passar mais, vai ficar menos x2, e o 1 cortou com 1, igual a 0. Bom, aqui, é só confirmar aqui as contas, igual a 1, menos x2, é isso mesmo, cortou 1. Então, eu vou colocar, nem vou usar a equação biquadrada toda, só vou fazer isso aqui, ó. Fatorar aqui,
Então fica que x2 é igual a zero, x igual a zero. E x2 menos 1 é igual a zero, x2 é igual a 1, x é igual a mais ou menos raiz de 1, que é mais ou menos 1. Então eu tenho as raízes x igual a zero, x igual a 1 e x igual a menos 1. Vamos testar. Se o x for zero, vai ficar 1 mais 0, 1, vezes 1 menos 0, 1, é igual a 1 menos 0, que é 1. Então fica 1 igual a raiz de 1. Ok. Se eu colocar o x igual a 1, vai ficar 1 mais 1, 2. 1 menos 1, 0. Aí aqui vai ficar 1 menos 1 ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. 0 igual a 0. Deu certinho. Se eu colocar o x igual a menos 1, isso aqui vai ficar 1 menos 1, 0, vezes 1 menos 1 vai ficar 2, é igual a 1 menos x2. Ou seja, 1 menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 1, 1 menos 1, deu raiz de 0, 0. Deu certinho. É o subconjunto dos números naturais, apresenta algum número irracional, possui duas de suas raízes opostas, tem raízes cujo produto é igual a 1. É subconjunto dos números naturais. Apresenta, não, a gente tem números negativos também, tem o menos 1. Apresenta algum número irracional? Não. Possui duas de suas raízes opostas, sim, 1 e menos 1. Tem raízes cujo produto é igual a 1. Tem raízes cujo produto é igual a 1. Então, a gente ficaria só com a letra C de resposta aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Seria isso essa questão. A figura OM é a bissetriz desse ângulo, então esse ângulo aqui é igual a esse. ON é a bissetriz do ângulo BOC. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. E o O ali, o P, na verdade, é a bissetriz desse ângulo. Então, aqui eu vou chamar de X e X. Aquele outro cara já devia ter colocado, né, gente? Y e Y. E esse cara aqui, Z e Z. Né? São as bissetrizes. O exercício quer... O que o exercício quer? POD, POD, cadê o D, gente? Esse aqui. POD, essa parte aqui, que é o X, mais M, O, N. M, O, N, que é o Y, mais Z. Eu sei que o 2x mais 2y mais 2z, tudo isso deu esse ângulo todo, que é 180. Dividido 1 por 2, fica x mais y mais z é igual a 90, ou seja, o que a gente quer é o x mais y mais z, que é igual a 90. Beleza? Tranquilo, né? Bom, essa aqui é uma questão de retas paralelas cortadas por transversal. Na figura abaixo, as retas M e N são paralelas. CO é a bissetriz do ângulo ACB, beleza? Com base nisso, é correto afirmar que a relação do alfa com o x. Inclusive, tem um 2x aqui. Vamos ver essa figura maior um pouquinho? Então, eu tenho aqui também é alfa. Se esse aqui é 120, esse ângulo aqui é 60 graus. Essa paralela com essa, cortada por essa transversal. Então, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Então, aqui é 60, não é assim? Aqui é 60 também. Então, 2x é igual a 60, o x deu 30 graus. Né? Então, essa é paralela a essa aqui é a transversal, esse ângulo aqui é igual a esse. Beleza. O que mais que a gente tem?
aqui é alfa, esse aqui é bissetriz, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Que eu tenho que aqui é 60, aqui é x que é 30, e aqui é 2α. Então, 2α mais 60 mais x é igual a 180. Então, no caso, o x ele vale 30, então já vou substituir por 30. 2α é igual a 180, 60 mais 30 passa para cá, menos 90. Né? 60 mais 30, 90, passa para o outro lado, menos 90. 2α é igual a 90, o alfa é 90 dividido por 2. O alfa vai dar 45 graus. Fechamos aqui o alfa. Então, o alfa é 45, o x, o alfa é 45 e o x 30 graus. Então, o alfa, ele vale, não é igual ao x, não é metade do x, não vale 3 vezes o x, ele é 3 vezes o x, ó, 3 vezes o x, que é 30, dividido por 2, que vai dar 90 dividido por 2, que dá 45 graus. Letra D, a nossa resposta. Um polígono regular possui, a partir de cada um dos seus vértices, ele tem as diagonais de cada vértice é n menos 3. Isso aqui não é as diagonais dele, não. É as diagonais que saem de um dos vértices. Tantas diagonais quanto são as diagonais de um hexágono. As diagonais de um hexágono, diagonal de um polígono é n menos 3 dividido por 2. As diagonais do hexágono, eu vou colocar o n igual a 6. Então, 6 vezes 6 menos 3 sobre 2. As diagonais do hexágono vão ser 6 vezes 3 dividido por 2, que dá 18 dividido por 2, que dá 9. Então, essas são as diagonais do hexágono. Ele falou que o polígono tem de um dos vértices saindo o tanto que um hexágono tem de diagonais total. Então, esse aqui, esse D é 9, é igual a n menos 3, jogo 3 para lá, vai ficar 9 mais 3 é igual a n. O n deu 12, né, gente? 12. Cada ângulo interno desse polígono mede. Gente, o ângulo interno, quando pede assim um polígono regular, é mais fácil fazer primeiro o externo, né? E lembrar que o interno mais o externo tem que dar 180. Considerando ele regular, tá, gente? Aí qualquer interno com qualquer externo são todos iguais. Se não for regular, tem que ser um interno e um externo. Isso aqui serve para não regulares, mas aí tem que ser um interno e um externo do mesmo vértice. Bom, o ângulo externo para polígono regular, isso aqui só serve para regular, para polígonos regulares, o ângulo externo vale 360 sobre o número de lados. Então, 360 sobre 12, o ângulo externo deu 30 graus. O interno mais o externo dá 180. Então, o interno mais o externo, que é 30, é igual a 180. O interno deu 150 graus. Fechou aqui a questão. O interno, 150 graus. Beleza? Um retângulo tem por dimensões 12 por 7. Então, tem um triângulo 12 por 7. Deseja aumentar igualmente as suas dimensões, de modo que o retângulo tenha uma área aumentada de 120. Então, aqui vai ser 12 mais x, 7 mais x. A área aqui era 12 vezes 7, a área aqui era 84. A área aqui vai ser o 12 mais x vezes o 7 mais x. Isso aqui, gente, dá x2 mais 19x mais 84. Tá? Então, a quantidade que a área aumente 120. Então, a área antiga era 84, mais 120 vai ser igual à nova área, que é x2. Deixa eu botar um pouquinho para baixo aqui, senão você vai confundir. Ó. A área era 84, vai aumentar 120, vai ser igual à nova área, que foi x2 mais 19x mais 84. Bom, 84 corta com esse, fica x2 mais 19x menos 120 igual a 0. 120, aqui dá para fazer por fatoração. O 120, acho que 15 vezes 6, não. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Então, aqui daria
mais 24 menos 5. Então, ficaria x igual a menos 24 ou x é igual a 5, tá? E aí, como não pode ser negativo, seria x igual a 5 a resposta. Então, par, ímpar menor do que 10, múltiplo de 10, não, múltiplo de 10 seria 0, 10, 20, 30, 40, não. Primo maior que 10, não, ele é primo menor do que 10. Então, é ímpar menor que 10, letra B. Beleza? Bom, nessa questão aqui, ó, ele falou que o triângulo, conforme a figura, a medida do lado A oposto ao lado BC é um número inteiro. Ele é obtusângulo em A, então esse aqui é o maior ângulo. Então, beleza, é um número inteiro, então o conjunto são os possíveis valores de A bom, se esse aqui é o maior ângulo, oposto a ele está o maior lado. Se esse aqui é 6, não pode ter um lado menor do que 6. Então, já eliminaria aqui. Ficaria entre 7 e 8, porque esses aqui tinham valores possíveis de A que seriam menores do que 6. E a gente sabe que todo lado num triângulo, ele tem que estar entre a diferença dos outros dois, 6 menos 2, 4, e a soma dos outros dois, que é 8. Então, o A tem que estar entre 4 e 8, e o único valor aqui entre 4 e 8 seria a letra C, o 7. Muita maldade nessa questão por conta do obtusângulo aqui. Então, tinha que ser maior do que o 6. Tá? Muita gente marcou aqui 5, 6 e 7, porque lembrou só da condição de existência de um triângulo, né? Todo lado tem que estar entre a diferença e a soma dos outros lados, beleza? Bom, gente, aqui ele fala em qualquer triângulo o baricentro pertence ao seu interior. Lógico, o baricentro é o encontro das medianas, as medianas estão sempre dentro dele, então não tem como ele estar fora, né? Não tem como ele estar fora. Em qualquer triângulo, o circuncentro pertence ao seu interior. Olha, circuncentro é o encontro das mediatrizes. Então, o circuncentro ele pode ser fora, tá? Então, imagina aqui, essa aqui é uma mediatriz, essa aqui é outra mediatriz e essa aqui é outra mediatriz. Então, as três se encontraram fora. Lógico, meu desenho não está muito essas coisas, mas a mediatriz ela pode ser exterior. Duas semirretas de mesma origem são colineares, então tem uma semirreta para cá, tem outra para cá, tem a mesma origem, mas não são colineares. Num triângulo isósceles, o circuncentro, né, coincide com o baricentro. Pessoal, circuncentro coincide com o baricentro. Não, isso aí seria apenas no triângulo equilátero, tá bom? Cuidado com isso, o circuncentro não coincidiria. Então, letra A seria a nossa resposta. Vamos lá, gente, olha, eu bato o olho num exercício desse, eu vejo um triângulo e eu vejo dois lados paralelos assim, eu já imagino já uma semelhança de triângulo. O quadrado inscrito, conforme a figura, pode-se afirmar que é a área do pentágono. Então, se aqui é 24, a altura é 8, eu vou chamar essa alturazinha aqui desse triângulo aqui de H e vou fazer aqui uma semelhança. A base desse aqui é x, a base do outro é 24, então eu vou fazer 24, que é a base do maior, está para x, que é a base do menor. Edi, como é que você está vendo que é semelhante? Olha, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse, porque são paralelas cortadas por transversais. Então, já tem dois ângulos iguais, o terceiro, que é esse aqui, que é o comum aos dois, é igual também. Tá? Então, 24 está para x, assim como 8 está para a altura aqui. Ela vai ser a altura toda, 8, menos essa partezinha aqui que é x também, que é a altura do quadrado aqui. Então, a altura ficou 8 menos x. Multiplicando cruzado, eu tenho aqui que 24 vezes 8 menos x é igual a 8x. Já vou passar esse 8 dividindo, que aí facilita a minha conta lá, tá, gente? Do outro lado. Dividido por 8 aqui. Ah, vou cortar com esse aqui, Di? Claro que não, pelo amor de Deus, não faz raiva não. 24 divide pelo 8, fica 3, então fica 3 vezes 8, 24, menos 3x igual a x. Então ficou 24
igual a x mais 3x, 24 é igual a 4x, o x ficou igual a 6. Se o x é 6, a área do quadrado é 36, que é 6 ao quadrado, e a área desse triângulo é a base dele, que é x, vezes a altura, que é 8 menos x, ou seja, 8 menos 6 dá 2, dividido por 2, a área do triângulo deu 6. Então, vai ser 36, que é a área do quadrado, mais 6, que é a área do triângulo, deu 42, é a nossa resposta. Beleza? Dois pontos A e B estão situados na mesma margem do rio, distantes 100 metros um do outro. Então, dois pontos A e B estão situados na mesma margem de um rio e situados a 100 metros um do outro. Um ponto C situa-se na outra margem, um ponto C situa-se na outra margem, de tal modo que os ângulos CAB e ACB, vou desenhar aqui o triângulo já que ele falou dos ângulos, CAB, e os dois medem 75 graus. Então, aqui é 75 graus, aqui é 75 graus. Cada um. A, C, B. A largura desse rio mede. Olha, gente, aqui é 30 graus, então 75, 75. 75, 75 dá quanto? 75, 75 dá 150. Sobrou 30 graus aqui. Detalhe, esse triângulo isósceles aqui também mede 100. Né? Aqui é a base dele. E os ângulos, os lados que não são a base, eles são iguais. Porque ele é isósceles, tem dois ângulos iguais. O que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, a altura aqui. Essa altura aqui. Na hora que eu puxei aqui, ó, 90 graus aqui, eu quero saber isso aqui, vou chamar de x. O x é o oposto ao 30 graus. E a gente sabe que o oposto ao 30 graus, ele é metade da hipotenusa, né? Como a hipotenusa é 100, o oposto ao 30 graus, ele é metade da hipotenusa. Toda vez que a gente tem um triângulo 90, 30, 60, 90, o lado oposto ao 30 graus, ele é metade da hipotenusa. Então, fechamos aqui o exercício. Bom, temos aqui um triângulo retângulo em que eu tenho a altura relativa à altura relativa à hipotenusa. Então, provavelmente é um exercício de relações métricas entre triângulo e retângulo. Então, eu tenho esse triângulo aqui, vou redesenhar ele aqui. Isso aqui vale 3, isso aqui vale 4. Obviamente, a hipotenusa vale 5, teorema de Pitágoras fácil aqui. Se eu chamar aqui de x, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. O x é raiz de 25. O x é 5, é o triângulo super famoso, 3, 4 e 5. Então, quando os catetos são 3 e 4, a gente sabe que a hipotenusa vale 5. E eu quero a medida de EF, então eu quero essa medida aqui. Eu sei que tudo vale 5. Tudo isso aqui vale 5. Esse pedacinho é igual a esse, é o mesmo triângulo aqui, só que está de cabeça para baixo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir essa medida aqui e vou fazer, para achar o EF, eu vou fazer o total, 5, menos 2 vezes o M. Essa medida M aqui, se a gente puxar aqui a altura, né, como está feito ali, isso aqui é a altura, isso aqui eu vou chamar de M, isso aqui eu vou chamar de N. A gente sabe que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, não vai me ajudar, não tem altura, até poderia achar, mas ainda não resolveria. E eu sei que esse cateto 3 ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. A hipotenusa é 5. Então, eu sei que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, 9 é igual a 5m. O m vai ser 9 dividido por 5. Então, vai ficar 5 menos 2 vezes 9 sobre 5. Fazendo MMC, aqui fica 5. Aliás, vamos resolver 18 sobre 5. MMC vai ficar 5. Vai ficar 25 menos 18. Isso aqui deu 7 sobre 5, né?
7 sobre 5 dá 1,4. Essa é a nossa resposta, beleza? Fechamos aqui a questão. Bom, nessa questão aqui, gente, olha só. Esse ângulo aqui vale 50 graus. Então, esse ângulo aqui de dentro é oposto pelo vértice, também vale 50 graus e forma aqui, ó. Meu Deus, quase que não sai aqui. Esse arco todo aqui. Quando o ângulo está na borda aqui, o arco ele vale o dobro do ângulo. Então, aqui vale 100 graus. O beta vale 150. A gente viu que o gama valia 50. O beta, que é esse aqui, vale 150. Quando aqui o ângulo está no centro, o arco que ele forma, que é esse arco todo aqui, ó, vale igual ao ângulo. Então, aqui é 150 graus também. Sobrou esse arco aqui, ó. Esse arco aqui do círculo. Se eu tenho 150, 100, está dando 250. Para 360, falta 110 graus. Beleza? Então, achamos que esse arco vale 110 graus. Aí, o seguinte, esse arco aqui, ele é formado por esse ângulo central aqui. Então, esse ângulo aqui também vale 110. Então, esse ângulo aqui vale 110. E esse triângulo aqui, ó, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. Então, se é raio, raio, isso aqui é o triângulo isósceles, aqui também vale alfa. Então, aqui é alfa, 110 e alfa. Então, alfa mais 110 mais alfa é igual à soma dos ângulos internos, que é 180. Então, 2alfa é igual a 180 menos 110. 2alfa é igual a 70 graus. Alfa, 70 dividido por 2. O alfa vai ser 35 graus. E fechou aqui. Beleza, gente? Um ponto P. De um ponto P exterior a uma circunferência, traçam-se uma secante PB. Então, tem a circunferência, tem um ponto P aqui externo. Traça-se uma secante PB que passa pelo seu centro. Então, vamos colocar o P aqui. Esse ponto aqui, ele passa pelo centro. Tem 32 centímetros. E uma tangente PT é 24 centímetros. Então, aqui é a tangente. Vou pegar uma tangente aqui. 24. O comprimento da circunferência... Gente, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Ou seja, eu preciso do raio. Aqui é o raio, aqui é o raio. Eu vou chamar aqui de x. Eu sei que o 24 ao quadrado, potência de ponto, né, gente? O que está tangente ao quadrado é igual a esse pedacinho aqui, que é o x, que eu não sei quanto que é, vezes tudo. O tudo, gente, é o comprimento PB, é até aqui, que ele falou que é 32. Que seria o x mais r mais r. Então, aqui 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que é igual a x vezes 32. O x vai ser 24 vezes 24 dividido por 32, dá os 2 por 8 aqui. Aqui fica 4, aqui fica 3. Dá por 24 por 4, dá 6. Então, o x deu 18. Se o x deu 18, eu sei que o x mais 2r é igual a 32. O x vale 18, mais 2r é igual a 32. 2r é igual a 32 menos 18. 2r, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 16, né? Não, vai dar 16, não, vai dar 14, né? Então, o raio deu 7. E o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 7, 14π. Esse é o comprimento. Beleza? A gente não ficou aparecendo para vocês, né? Aqui é 2r é igual a 14. 2r igual a 14. Tá? Fechou. O apótema de um hexágono regular é igual à altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 4. Gente, a altura do triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. Se o lado dele é 4, fica 4 raiz de 3 sobre 2. A altura ficou 2 raiz de 3, né? Cortando aqui. O apótema do hexágono regular é L raiz de 3 sobre 2. É o lado dele, raiz de 3 sobre 2.
E ele falou que era 2 raiz de 3. Então fica 2 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Cortou raiz de 3 com raiz de 3. O lado ficou igual a 4. O lado do hexágono era 4. A área do hexágono médio. Gente, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero de lado igual a dele. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então fica aqui. A área vai ficar 6, o lado dele é 4, 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16, dividido por 4 dá 4, vezes 6 dá 24, raiz de 3. Acabou aqui a questão. Beleza? Na figura, O é o centro do círculo de raio R, AT é a tangente ao círculo e MT é perpendicular a AT. Então a área achurada é... Gente, vamos ver essa figura maior. Tá aqui, ó. Essa aqui é a figura. Se você puxar a reta aqui, ó, formando 90 graus, aqui é 60 graus, aqui é 30 graus. Bom, isso aqui é o raio, e isso tudo aqui é o raio também. Isso aqui é o raio. Bom, detalhe. O raio é a hipotenusa desse triângulo que eu acabei de desenhar aqui. Então, essa medida é o oposto ao 30, que é metade da hipotenusa, que é o raio sobre 2. Essa medida aqui, essa altura aqui, vai ser o oposto ao 30 vezes raiz de 3. R sobre 2, R raiz de 3 sobre 2. Por que isso tudo é importante? Porque eu vou fazer a área desse trapézio todo, a área do trapézio, menos a área do setor. A área do trapézio é a base maior, que é isso aqui tudo, que é o raio, mais a base menor, que é essa medida aqui, ó, essa medida aqui, que vai ser o todo menos esse pedaço aqui, ó, esse R sobre 2. Então vai ser R menos R sobre 2, a base menor deu R sobre 2. Então, essa medida aqui, ó, essa medida aqui, deixa eu só mostrar para você. Essa medida aqui, ela é tudo que é R, menos esse pedacinho aqui que é R sobre 2. Então, ficou sendo R menos R sobre 2 dá R sobre 2. Vezes a altura, que é o R raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2. E a área do setor, né, vai ser menos, né? Aqui menos a área do setor, π, o raio ao quadrado, vezes o ângulo, que é 60, dividido por 360. Né? πr ao quadrado é a área do círculo, alfa sobre 360 eu vou pegar o setor. Então isso aqui ficou R mais R sobre 2 dá 3R sobre 2, vezes R raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2, menos o 60 com 360 fica 6, fica π R ao quadrado sobre 6. Resolvendo aqui vai ficar 3R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tudo isso sobre 2, menos πr ao quadrado sobre 6. Aqui, se você fizer a divisão de fração, o 2 não tem nada embaixo dele, é 1, então fica 1 sobre 2, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, menos πr ao quadrado sobre 6. Isso aqui ficou 3r ao quadrado raiz de 3 sobre 8, menos πr ao quadrado sobre 6. Deixa eu ver como é que estão as respostas, gente. Vamos levar isso para lá. 3r ao quadrado raiz de 3, raiz de 3 sobre 8, menos πr ao quadrado sobre 6. Bom, vamos tirar o IMC, vai ficar 24, vai ficar 3, 9, r ao quadrado, raiz de 3, menos, isso aqui vai dar 4 π r ao quadrado. Dá para fatorar os dois por r ao quadrado, vai ficar 9 raiz de 3, menos 4π, já está passando aqui de onde eu estou, vai ficar 9 raiz de 3,
menos 4π, tudo isso sobre 24, que é a nossa resposta, letra A. Beleza? Questãozinha muito interessante. Um laboratório importa 50 litros de uma vacina concentrada. Em seguida, dilui o medicamento em 670 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos é a mesma coisa que litro. Colocando em ampolas de capacidade de 2 decímetros cúbicos, que é 2 mililitros cada. E depois são adicionados em caixas com 5.000 ampolas cada. Então, eu tenho 50 litros, jogo 670 de água, eu vou ter 720 litros. Esses 720 litros viram 720.000 mililitros, né? Litro para mililitro multiplica por 1.000. Eu pego esses 720.000, divido por 2, porque cada ampola vai ter 2 mililitros. Divide por 2, isso aqui vai dar 360.000 ampolas. E cada caixa são 5.000 ampolas, então 360.000 dividido por 5.000, cortou 3 zeros com 3 zeros, vai dar aqui, vai dar 7, sobra 10, 72 caixas. O número de caixas é ímpar? Não. É primo? Não. É múltiplo de 5? Não. É divisível por 6? Sim, ele é divisível por 6. 72 dividido por 6 dá 12. E aí acabou a questão. Beleza? Fechamos aí.